Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim compartilhar com vocês a receita do bolo de massa de pão de ló. Eu começo o vídeo aqui mostrando para vocês como é importante a gente não untar as laterais, tá vendo? O bolo fica retinho, fica num tamanho ideal. Eu fiz umas adaptações para essa receita, para o tamanho dessa forma, e vou dividir tudo aqui com vocês nesse vídeo, tá bom? Essa é aquela forma nossa grandona, vou deixar todas as medidas aqui bonitinho. Eu começo, pessoal, fazendo a nossa massa, batendo os 6 ovos com o açúcar. Eu uso nessa massa um total de 18 colheres de açúcar para 15 colheres de farinha de trigo. Eu vou deixar tudo isso na descrição. O importante agora é a gente seguir aqui o passo a passo. Eu vou batendo os ovos até que ele fique esse creme clarinho, tá vendo? Quando ele atingir esse ponto, eu coloco de uma só vez a farinha de trigo, coloco também o leite e vou bater mais um pouquinho para misturar esses ingredientes. Não precisa ser muito, tá? Eu vou deixar aqui, não vou adiantar o vídeo, não vou acelerar ele, tá vendo? Para vocês acompanharem juntos aqui comigo o tempo que eu levo batendo. Vocês vão ver que não é muito tempo. Eu só preciso tornar essa massa homogênea e diluir, né, um pouquinho a farinha de trigo, tá? A gente vai batendo aqui, ó, um pouquinho, até que a farinha dissolva-se toda por completo, tá vendo? Ó, é bem rapidinho. Feito isso, nós vamos adicionar o fermento em pó para bolo, tá? A quantidade de fermento aqui para essa massa é de uma tampinha. Ó, coloco uma tampinha e agora eu não preciso mais usar a batedeira. Importante, gente, eu vi que usando o pó Royal eu tenho um resultado muito melhor do que as outras marcas, na verdade, tá? O pó Royal, eu achei que o bolo ficou muito melhor, ficou mais fofinho e cresceu bastante. Tanto é que eu tô usando uma massa apenas para cada tabuleiro. Em vídeos anteriores, eu usava uma massa e meia. E eu percebi que não preciso usar uma massa e meia. Uma massa é o suficiente, tá? Feito isso, eu vou colocar lá na minha forma. Essa forma já está usada, eu já fiz um bolo, eu estou usando ela novamente. Então, eu só unto a parte de baixo, gente. Bastante manteiga, farinha de trigo. E olha só o resultado. Esse aqui é o segundo bolo que saiu do forno. Enquanto eu coloquei aquela forma que eu acabei de mostrar para assar, eu retirei essa. Então, me deu um total de 3 tabuleiros, tá? Eu fiz 3 tabuleiros do mesmo tamanho. Como meu prato não era do tamanho ideal para esse tabuleiro, eu tirei essa largura aqui, ó. Um pedacinho, tá vendo? Da ponta desse bolo. Ó, aqui na lateral é o suficiente para que ele coubesse. Essa é a maior forma de papel, mas eu não peguei o número. Eu coloquei o bolo e não vi a numeração, tá? Aqui eu tenho meu recheio de coco, gente. Coco com leite de coco. Maravilhoso, eu vou botar depois na descrição do vídeo também todo o material que eu usei. Ele fica numa consistência ótima. E fechando aqui, a quantidade, gente. Olha, para essa quantidade toda de bolo que eu fiz, eu usei 1 kg de farinha de trigo para a receita e untar tabuleiro. Usei 1 kg de açúcar e mais um pouquinho assim, umas meia xícara, tá? De açúcar. Os ovos, uma cartela com 20, eu usei 18 ovos, me sobraram 2, tá vendo? Usei todos esses aqui. Pó Royal, 3 tampinhas caprichadas, gente, capricha na tampinha. 1 litro de leite, eu usei 750 ml, ainda tem um restinho aqui, tá? E a margarina foi só para untar o tabuleiro, não leva margarina no nosso bolo, beleza? Então, vambora. Olha, ele fica no tamanho ideal, gente. Não precisa nem cortar, tá vendo?
Então, eu vou começar a montar o meu bolo. Eu começo com a minha caldinha. Essa caldinha é água gelada com leite condensado apenas, tá? Molha lá o quanto você achar que seja o suficiente. Não exagera para o bolo não desmanchar, porque a massa de pão de ló, ela é mais sensível. Cuidado, tá? Vai verificando com cuidado. Vamos em seguida colocar o recheio de coco. Olha isso, gente. Olha essa consistência. Leite condensado, creme de leite, leite de coco, coco ralado. Vamos mexer na panela até que ele solte em pontos firmes. Deixa esfriar, bota ali na sua vasilha, bota um plástico filme por cima e não leva na geladeira. Deixa ele esfriar em temperatura ambiente. Fica essa maravilha, tá vendo? Então, nós vamos depositar sobre o bolo, sobre essa primeira camada, o nosso recheio de coco. Esse bolo, gente, é para uma quantidade de 30 a 40 fatias. Eu tirei ali um pedacinho dele. Eu acredito que, sabendo cortar, esse bolo pode ter gerado aí até umas 45 fatias fáceis, tá? Se não passar um pouquinho. Eu não gosto de fazer bolo contando exatamente assim as fatias, porque a gente acaba se frustrando. Porque às vezes, né, pode não dar certo, a pessoa pode cortar muito generosamente e aí não vai dar a quantidade suficiente, tá? Vou lá espalhando, tá vendo? O meu recheio. Gente, ele fica numa consistência maravilhosa. Vocês vão curtir o cheirinho de coco e o leite de coco que sobe cada vez que você mexe aqui no recheio. Maravilhoso. Tá vendo? A gente aplica por todo o bolo. Em seguida, deixa eu acertar aqui, pronto. A gente vai colocar mais uma camada de bolo aqui por cima, tá vendo? Vamos medindo onde a gente corta para ver a altura. O lado que tá mais baixo, a gente coloca a partezinha que ficou mais alta e assim nós vamos montando. Tirei a parte de cima, tá? Do fundo do bolo. Volto aqui com a minha caldinha com água e leite condensado, vou molhando. Cuidado novamente para não encharcar, para o seu bolo não desmanchar, tá bom? Vai fazendo com cuidado, vai olhando, vai sentindo. Eu sempre dou uma apertadinha assim para ver se não tá demais. Vai aplicando novamente outra camada de recheio. Para facilitar, eu pego uma canequinha com água. Vou mostrar para vocês, para eu poder esticar, né? Alisar aqui o meu recheio, porque acaba que ele vai pegando o grãozinho do bolo e agarra, ó. Eu vou molhando a colher e ele vai me facilitando o trabalho, tá vendo? Vai ajudando. Aí você vai espalhando mais uma vez. E para ficar ainda melhor, eu coloquei um pouquinho de chantilly com ninho batido por cima aqui desse meu recheio de coco, só para eu ganhar uma altura e agregar também aqui ao sabor, tá, gente? Quem não quiser colocar, não coloca. Eu gosto muito de colocar porque fica gostoso. Na última camada de bolo, eu venho colocando mais um pouquinho da nossa calda. Em seguida, nós vamos decorar. Gente, a parte da decoração foi mais uma luta. Mais uma vez, não foi suficiente o chantilly. Então, mais uma vez eu deixo aqui atenção para quem está começando, ou quem vai trabalhar, vai fazer encomenda. Deixa sempre um chantilly de reserva, geladinho na geladeira, porque eu precisei, o chantilly não deu o ponto correto. Eu tentei fazer com que desse certo aqui a decoração, mas no final das contas eu precisei correndo na rua para comprar outro litro de chantilly para que eu pudesse finalizar o bolo como eu gostaria, como foi combinado, tá? Então, ó, aqui até eu começo muito bem, alisando, só que na hora que eu fui fazer a parte da lateral, parece que o chantilly foi perdendo ponto, não sei se por conta do calor, tá vendo? Eu tentava fazer umas texturas, mas não dava certo. E aí, o que eu resolvi fazer? Eu fui aplicando chantilly por toda a volta dele, tentando, né, consertar ali onde ele estava grudando um pouco, fui alisando. E aí, o que eu pensei? Não vou ficar alisando demais para não soltar. Peguei a espátula e fui espatulando assim, sabe?
aproximando e soltando. E ele me deu aquele efeito ali. Porém, pessoal, apesar de ter ficado bonitinho, tá vendo? Ele não está pronto. Eu ainda não estava convencida, então fui na rua, deixei o chantilly gelar primeiro, porque não pode fazer com ele quente de jeito nenhum. Deixei ele gelando. Enfim, eu tinha um chantilly com o ponto ideal. Então, o que eu fiz? Comecei a refazer toda a parte de cima com o chantilly batido no ponto certo, tá? Fui alisando, aí sim eu consegui um liso muito melhor. Passei em toda a lateral, tirando aquele efeito. Peguei o meu pincel, fiz o detalhe de cima, aproveitei e fiz toda a lateral com esse efeito do pincel também. Aí sim eu fiquei um pouquinho mais satisfeita, tá, gente? Vim com a caldinha, chantilly batido firme, leite condensado e o corante. Cuidado para não errar no leite condensado, para ele não ficar muito líquido. A gente vai aplicando, ó, e deixa ele escorrer. Eu poderia deixar ele aqui um pouquinho menos com leite condensado, ele teria escorrido um pouquinho menos. Mas ficou bom, ficou bonito do mesmo jeito, mas se você quiser que ele não escorra tanto, segura um pouquinho no leite condensado, tá? E no corante também, porque ele é líquido, né? Então toma cuidado com isso. Apliquei, ó, por todo o meu bolo. A parte da frente eu curti muito. Fiz lá o meu chantilly para fazer a parte de cima das rosetas. Eu tô usando o bico 1M da Wilton. Tingi o meu chantilly, meu corante não, tingi o meu chantilly. E eu venho fazendo, ó, rosetas por cima do bolo. Já fiz alguns bolos aqui com o mesmo desenho, tá? Então, a gente vai só observando, ó, é muito fácil. Vai no seu tempo, vai fazendo devagarzinho. E eu fui fazendo toda a lateral do bolo com rosetas. Observa como o chantilly no ponto certo, como que a gente consegue trabalhar até mais rápido, né, pessoal? Tudo é o ponto certo. Ele estando no ponto certo, o trabalho flui, a gente não leva tanto tempo, o chantilly não derrete e as coisas acontecem, vão acontecendo. Ó, eu venho finalizando a parte de trás com as minhas rosetas. Meu chantilly já estava no finalzinho, mas deu tudo certo. Para a parte de cima e para finalizar esse bolo, a gente está usando aqui confete não, granulado colorido, né? Eu não sei como chama, eu acho que é granulado colorido. A minha cliente querida Simone, que pediu esse bolo para mim no começo da semana, para que eu entregasse na sexta-feira agora, que foi ontem. Gostou muito do bolo que eu fiz para minha comadre, que foi exatamente assim, só que é um bolo redondinho. E ela pediu para uma quantidade maior de pessoas, mas mantendo a mesma decoração, tá? A única diferença é que eu coloquei o granulado aqui na parte de baixo também. Só para dar um carinho, tá? Para não ficar sem acabamento. Gente, depois de muita luta, depois de muito trabalho, é um bolo grande, né? Eu consegui finalizar. Fui fazendo o acabamento. Depois a gente faz uma limpeza para ver se tá tudo certinho. E tá lá, ó. Coloquei mais um pouquinho em cima para finalizar. E, enfim, gente, esse foi o resultado final do trabalho. Enfim, concluído. Eu gostei muito do resultado, embora tivesse tido esse problema com chantilly, de ter ido correndo comprar, mas eu achei que valeu a pena, o bolo ficou muito melhor. Eu curti muito, espero que vocês também tenham curtido. Se você curtiu, deixa lá o seu like pra gente. Não esquece de se inscrever no nosso canal. Muito obrigada por assistir o vídeo até o final. E não esquece que todas as informações desse vídeo vão estar lá na descrição, tá bom? Pessoal, mais uma vez, muito obrigada por assistir e até um próximo vídeo. Tchau!